Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou Yasmin Cade, muito prazer, e esse é o primeiro vídeo de 2026. E vamos começar com um novo formato de conteúdo que eu acho que vocês vão gostar bastante, porque eu estou muito animada em fazer, que é o ranking de leituras. E vamos começar, é claro, ranqueando as melhores leituras de 2025. No caso, vamos ranquear do pior ao melhor livro. Afinal, infelizmente, eu não consegui ler tantos livros quanto eu gostaria no ano passado. Foram apenas 14 leituras, a metade do que eu geralmente costumo fazer anualmente. Porém, esses 2 últimos anos foram anos bem desafiadores. Eu, enfim, assumi um novo cargo, tive outros desafios de vida e não consegui manter a minha média de leituras, que costumava ser ali por volta dos 30 livros, o que eu já achava pouco, acreditem. Então, enfim, 2025 foi um ano com menos leituras do que eu gostaria, porém foram leituras boas. A menor nota que eu dei foi 2,5 estrelas, o que já é algo significativo. Então eu considero que foi um bom aproveitamento de leituras. E agora vocês vão conferir comigo o ranking de todos os livros que eu li ano passado, dos 14 livros, do pior ao melhor. Combinado? Mas antes da gente começar, por favor, não esqueçam de dar like aqui no vídeo, de deixarem seus comentários, comentarem sugestões, o que vocês acharam do vídeo, se vocês já leram algum desses livros, se vocês concordam, discordam, enfim, eu quero conversar, quero manter esse diálogo sempre vivo com vocês. E também não esqueçam de compartilhar, de dar hype, se essa opção aparecer aqui pra vocês também, e de me seguir nas minhas outras redes sociais. No meu Instagram, @sextaarte.yc, no meu TikTok, que é o Yasmin Cade, no Scoob também, que é onde você pode acompanhar todo o meu histórico de livros, enfim, o que eu tô lendo, o que eu quero ler, as minhas listas e por aí vai. É só você procurar também por Yasmin Cade. E se você gosta de filmes e de séries, também me sigam lá no @sétimaarte, que é o meu Instagram, onde eu compartilho um pouco sobre também a minha paixão pelo universo do audiovisual. Fechado? Agora vamos pro que importa, que é o ranking das minhas leituras de 2025. Vamos lá? E em 14º lugar, temos Quarta Asa. Sim, Quarta Asa está no último lugar das minhas leituras de 2025. Foi o que eu menos gostei de ler. A verdade é que esse livro tava super no hype, todo mundo falava sobre, já tinha recebido indicações de amigos, de outro book lovers, enfim. E resolvi pegar pra ler porque nunca mais eu tinha lido uma fantasia, falaram que era uma mistura de Harry Potter com a Cotá, achei interessante e decidi ler. Mas me decepcionei completamente, gente. Esse livro pra mim é uma confusão, é um nível de superficialidade gigantesca. A autora, ela não sabe construir um universo, pelo menos não nesse livro aqui, tá? Eu nem sei se ela tem outros lançamentos de outras sagas diferentes dessa, mas assim, realmente ela não conseguiu me ganhar. O universo, ele é muito mal construído. Eu finalizei as mais de 500 páginas do livro sem entender as leis que regem essa sociedade, sem saber direito como funciona a política, como é o relacionamento entre os diferentes setores ali desse tipo de governo, como funciona a magia, a hierarquia, enfim. Ficaram muitas pontas soltas e pra mim isso é algo básico pra uma alta fantasia, né? Que é o tipo de fantasia em que todo o universo, todo mundo construído aqui, ele é fictício. E então é preciso um nível muito alto de desenvoltura para você conseguir determinar as leis que regem esse mundo e conseguir transmitir isso para o leitor de uma forma fácil. E quando eu falo fácil, não significa menos elaborada, mas sim de uma forma que a gente consiga visualizar, tangibilizar e concretizar esse mundo da melhor maneira possível, para que a gente mergulhe e consiga compreender esse universo. Nada disso aconteceu. Sem contar que a autora cria muitas conveniências, não tem um bom desenvolvimento de personagens, dentre outras várias coisas. A sensação que eu tive ao longo da maior parte do livro é que muitas coisas aconteciam e ao mesmo tempo nada acontecia, porque é um nível muito grande de frivolidades e, enfim, faltou costurar uma trama com essência muito mais evoluída, né? Com algo mais concreto para que a gente pudesse se envolver na história. Infelizmente, isso não aconteceu. Para mim, a única coisa que funcionou nesse livro, por isso até que eu dei 2,5 estrelas para ele, o que é uma nota até razoável, é que da metade do livro pro final, as coisas começam a melhorar um pouco, principalmente por conta do relacionamento do casal principal, que acabou funcionando pra mim. O início do relacionamento deles foi péssimo, mas uma vez que as coisas engataram, fluiu melhor. E também as últimas cenas que tem um pouco mais de ação, dos dragões e etc., acabou que me encantou um pouco mais. Porém, como um todo, não foi uma história que me pegou, não gostei tanto e não devo seguir lendo essa saga, infelizmente.
Agora, indo para o 13º lugar da lista, temos Loucos por Livros, que foi um livro que eu dei, se não me engano, 3 estrelas, e é um romance. Não sou a maior fã de romances que existe. Na verdade, é um gênero, né, que é difícil de conseguir me cativar, mas eu sempre dou uma chance. E Loucos por Livros foi o romance que eu me desafiei, né, a tentar me envolver em 2025. É uma edição da Tag Livros, se eu não me engano, foi o volume de dezembro de 2023 ou de 2024, um dos dois. E eu sempre me desafio com a Tag Livros, para quem não sabe, é um clube de literatura. Então você se inscreve nesse clube, você faz um pagamento mensal e todo mês ele te envia um livro diferente. A gente nunca sabe qual é o livro que vai chegar pra gente, é sempre uma surpresa, vem com mimo, sempre em edições especiais exclusivas. E eu assinava a Tag até ano passado. Eu parei de assinar porque eu tava acumulando muitos livros, sem conseguir dar conta de tudo, então não fez mais sentido pra mim seguir assinando. Mas quem sabe em breve eu não voltarei, porque é uma experiência, assim, maravilhosa. A Tag me ajudou a voltar a ter um apreço grande pela leitura e a explorar novos caminhos. Livros que usualmente eu não necessariamente escolheria ler, mas com a Tag eu me desafiei e acabei me aprofundando em águas diferentes, assim, e me apaixonando de verdade por outros tipos, gêneros e estilos literários que eu não conhecia. Então, enfim, esse livro aqui foi um livro que foi difícil para eu conseguir finalizar a leitura. Ele tem um início muito arrastado, eu não me conectei tanto com os personagens. A personagem principal, que é a Nora Stephens, Nora Stephens? Isso. A Nora Stephens, ela não é tão carismática, não é tão cativante, então eu achei um pouco chato. Ela tem uma relação com a irmã que é muito bonita, mas também demorou para eu de fato compreender a relação das duas e entender a complexidade dessa relação. E o casal principal também demorou ali para conseguir engrenar. Então, para mim foi uma leitura bastante difícil. No final acabou compensando, eu achei interessante. Para quem gosta de romance, com certeza vai gostar dessa leitura. Não é o tipo de romance adolescente, é um romance já um pouco mais maduro, que acredito que jovens adultos e adultos vão gostar mais. Então, assim, acho que é um prato cheio pra quem já gosta desse gênero literário, mas pra mim, apesar de no final eu ter gostado da experiência como um todo, não conseguiu ganhar meu coração tanto. Então, ficou aqui no 13º lugar da lista. Indo para o nosso 12º lugar, temos Poemas Negros, de Jorge de Lima. É um livreto de poemas muito interessante, extremamente bem redigido. Jorge de Lima tem um nível de desenvoltura, de genialidade muito grande ao escrever. E é muito claro também o nível de conhecimento, de profundidade, tanto na parte histórica, quanto também nessa parte de construção de linguagem voltada para a literatura, para poemas, que encanta de verdade. O que eu tive dificuldade com a leitura desse livro foi em relação ao vocabulário. É um vocabulário bastante especializado, bastante específico. Eu precisei o tempo todo pesquisar significados de certas expressões, de certas palavras. É um livro que ele é cheio também de rodapés, exatamente para poder explicar certas expressões que são também bastante regionalizadas e tudo mais. Eu sou de Salvador, na Bahia, então eu já sou naturalmente muito conectada à cultura negra, à parte da religiosidade. Aqui na Bahia, a gente lida diariamente com o sincretismo religioso. Então, para mim, algumas coisas já fazem parte do nosso cotidiano. Eu imagino que talvez para outras pessoas que, enfim, sejam de outras regiões, seja até um pouco mais complexo de compreender determinadas associações que o Jorge de Lima cria aqui dentro de seus textos. E não só isso, mas assim, eu sinto que me faltou de fato um arcabouço de conhecimento ainda maior para que eu pudesse extrair da melhor forma o nível de valor aqui que ele conseguiu imprimir em seus poemas e suas poesias. Mas ainda assim foi um livro que me marcou bastante e eu queria inclusive deixar aqui um pequeno trecho do livro para servir de reflexão. A raça que te enforca, enforca-se de tédio negro. E és tu que a alegras ainda com os teus jazzes, com os teus songs, com os teus lundus. Os poetas, os libertadores, os que derramaram babosas torrentes de falsa piedade, não compreendiam que tu ias rir. E o teu riso, e a tua virgindade, e os teus medos, e a tua bondade, mudariam a alma branca cansada de todas as ferocidades.
Enfim, é um livro que vale a pena ser lido. Jorge de Lima tem uma propriedade muito grande para trazer essas temáticas de uma maneira totalmente poética, de uma maneira totalmente aprofundada, enraizada, como ninguém, assim. Então, vale a pena conferir. Como eu falei, é um pouco desafiador, principalmente se você não conhecer tanto esses termos e esse viés cultural e perspectiva cultural muito voltada para essa parte de religiosidade, de cultura e de história, né, do povo negro, do povo afrodescendente, mas ainda assim vale muito a pena. E até também em termos linguísticos e da própria forma literária, é bastante rico, assim, para conferir. Indo para o 11º lugar na lista, temos Verity. Sim, eu resolvi ler Colin Hoover de novo. Para quem não sabe, eu já li Colin Hoover, li Assim que Acaba, e foi uma leitura complexa. Por quê? Eu comecei odiando e terminei compreendendo um pouco ali determinada relevância temática do livro, o que me tendenciou a até dar uma boa nota pro livro, fiz até uma resenha aqui pro canal. Mas a cada dia que passou, eu fui desgostando mais do livro. Então hoje em dia, se eu fosse dar uma nova nota, eu teria dado uma nota muito menor. Até também por ter lido depois outras obras que falam sobre temas semelhantes e ter achado muito superior ao que a Colin Hoover fez. Porém, Verity era um livro que eu achava que tinha um potencial, porque eu já sabia que tinha temática polêmica, que era um livro mais pesado, era um thriller doméstico, tudo isso eu gosto bastante, então eu falei, poxa, se tem algum livro dela que eu possa gostar, vai ser esse daqui. E aí, o que acontece? Por um lado, eu me surpreendi, porque apesar de eu ter pensado que eu poderia gostar de Verity, eu fui lendo esperando pior, porque afinal é a Colin Hoover. Então, eu fui com um pequeno fio de esperança, mas tendo ali a realidade dos fatos de que era muito provável que eu não fosse gostar. E por conta disso, eu acabei me surpreendendo, porque o livro, ele conseguiu me prender. Ele me gerou um nível de curiosidade, de fome para saber o que estava acontecendo. Por muitas vezes eu fiquei pensando, gente, que loucura é essa? O que é que vai vir dessa história? O que é que essa Verity está escondendo? O que, que vai acontecer? Então, eu realmente fui fisgada por esse mistério e isso me surpreendeu. Por outro lado, a Colin Hoover segue com os mesmos problemas. Eu acho que ela é conveniente demais na forma como ela faz escolhas para o desenrolar da sua história. Também acho que ela força acontecimentos, ela também cria situações chocantes apenas por chocar, sem ter nenhuma razão por trás, sem ter nenhum embasamento, seja para construção de personagem, desenvolvimento de arco, não. Ela só joga coisas ali para te chocar e pronto, elas não chegam a lugar nenhum. Então, o livro já começa assim, inclusive, o que me incomodou muito depois. É uma sucessão de acontecimentos que não fazem sentido nenhum. Então, assim, você não vai para um banheiro depois de ter passado por uma situação traumática com a pessoa que você nunca viu na vida para ela poder te ajudar a trocar de roupa. Isso não faz sentido nenhum, em nenhum aspecto, em nenhuma situação. A Colin Hoover, ela costuma fazer esse tipo de coisa e isso também me incomodou nesse livro. E também o final em si, apesar do plot ter me surpreendido em certo ponto, em outro ponto eu já tinha ali meio que desvendado o que ia acontecer, mas o final fica um pouco em aberto, eu gosto de finais em aberto. E eu acho legal um pouco essa reflexão final que ela nos deixa de o que será que aconteceu de verdade. Apesar de também não ser nada genial, mas é um artifício ali interessante para finalizar a história. Por isso que, se eu não me engano, eu dei 3 estrelas para esse livro. Vamos agora abrir o top 10 do nosso ranking. E vamos abrir esse top 10 com Herdeira do Fogo. Sim, esse é o terceiro volume da saga Trono de Vidro, que foi uma saga que me surpreendeu bastante positivamente, porque eu tinha lido Quarta Asa, como eu já falei pra vocês, me decepcionei, achei uma romantasia bem ruim, e aí eu lembrei que eu tinha lido, há um tempo atrás, Trono de Vidro, que é o primeiro volume dessa saga, e eu tinha gostado bastante. Não sei porquê, acabei não lendo os outros em seguida. Acho que eu me envolvi em outras leituras, acabei deixando um pouco de lado. Mas, com a decepção de Quarta Asa, eu decidi, não, eu quero ler uma boa romantasia, não é possível que eu não vou conseguir ler uma boa romantasia. Lembrei de Trono de Vidro e falei, vou reler Trono de Vidro e tentar seguir ali para as sequências, né, os volumes seguintes, e embarcar aí numa nova saga de romance e fantasia que possa me agregar, que possa me divertir, me entreter. E, dito e certo, foi uma excelente escolha. Aqui, em 10º lugar, a gente tem Herdeira do Fogo,
que eu dei, se eu não me engano, 3 estrelas também pro livro, que até então foi o livro menos interessante da saga, muito por conta dos primeiros 2/3 do livro, porque é um livro que eu tô considerando como um livro de transição. É um livro de amadurecimento dos personagens, amadurecimento da própria trama, mas é uma preparação para o que vem a seguir. E a autora, ela não conseguiu deixar esse processo tão interessante quanto poderia. Acabou ficando um pouco maçante, um pouco moroso. E como qualquer processo, né? Qualquer não, nem todos são, mas como muitos processos de desenvolvimento e evolução de personagem, muitos deles aqui dentro da história acabaram fazendo mais escolhas. Ou ficaram ali em um processo interno de questionamentos e batalhas internas que nem sempre são tão interessantes pra gente acompanhar. E é um livro grande, então ele tem mais de 500 páginas, eu acho que ele poderia ter no máximo 300 e estaria ótimo. E é por conta de tudo isso que acabou sendo um livro menos interessante do que os 2 primeiros. Ainda assim, o final do livro é absurdo de incrível. A autora, que é a Sarah J. Maas, a mesma autora da saga ACOTAR, Corte de Espinhos e Rosas, e etc. Espinhos e Rosas ou Rosas e Espinhos? Me bateu essa dúvida agora, mas vocês entenderam. Também já li a ACOTAR, gosto, não acho a melhor saga do mundo, mas acompanho, li todos os livros lançados até então, e eu acho que Trono de Vidro, pelo menos até agora, está sendo superior a ACOTAR, tá? Principalmente por conta da personagem principal, Celina, que eu adoro ela. E, enfim, basicamente no final desse livro, a autora conseguiu fazer um arco de redenção absurdamente incrível pra Celina. Então, esse final compensou muito, eu quase que dei uma nota maior só por conta do final, mas eu me segurei, fui fiel ao meu sentimento na maior parte do livro. Ainda assim, foi um livro muito bom, recomendo demais a saga. Vou falar um pouco mais sobre a história, um pouco mais pra frente do ranking, que é onde eu coloquei os outros livros, né, os primeiros livros aqui dessa saga. Agora, indo para o nosso 9º lugar da lista, temos O Mistério de Henry Pick. Esse livro aqui foi uma grande surpresa, totalmente do nada, sem a menor expectativa. Também é um livro da TAG, que é o clube de leitura que já falei pra vocês. E a razão de existência desse clube, mais uma vez, se personifica aqui. Porque é um tipo de livro eu não compraria na livraria, eu não teria interesse em ler se alguém, assim, me desse como quem não quer nada. Enfim, não é o tipo de livro que me enche tanto os olhos. Mas eu tenho um compromisso comigo, que é de não pular nenhum livro da tag. Então, eu vou seguindo a sequência, né, de livros que eu recebi, vou lendo um por um. Já aconteceu de eu não gostar e de acabar abandonando alguns livros, né? Não tenho nenhum problema com abandonar uma leitura se eu vejo que ela realmente está muito intrucada, que eu não tô gostando. Mas eu sempre me permito tentar. E é muito bom porque surpresas incríveis como essa aqui nos aguardam. Este livro aqui, o mais interessante dele nem é a história, que por si só já tem um plot bastante intrigante, bastante atraente. Mas o principal é a escrita do autor, David Fuenkius. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas ele tem uma escrita muito sensível, muito inteligente. Ele agrega referências de diversos âmbitos da arte, da história, da cultura. Ele vai agregando esses elementos ao longo de sua escrita de uma forma natural, de uma forma fluida, que nos deixa extremamente envolvidos e cativados ao apreciar a elaboração dele ali em cada parágrafo, em cada capítulo. Então ele tem essa certa essa personalidade de escrita que é ao mesmo tempo elaborada, mas fluida e simples. Então ele consegue deixar tudo leve, tudo muito natural de você fluir e ir navegando ao longo da história. Para além disso, né, que é a forma da escrita dele, o conteúdo também é interessante. Então, basicamente, essa história aqui é sobre uma jovem editora que resolve visitar uma seção especial e famosa de uma biblioteca numa cidadezinha do interior, que é uma seção em que ficam apenas livros que nunca foram publicados. Então, autores de todo mundo vão até essa biblioteca e deixam seus livros que nunca foram aceitos por nenhuma editora, que nunca chegaram a ser publicados lá. Assim, qualquer pessoa que tiver interesse pode ir e ler. Ela resolve ir, passa um tempo lá e encontra um livro que é chamado As Últimas Horas de uma História de Amor, se apaixona por esse livro e resolve ir atrás do autor desse livro, que ela descobre ser uma pessoa daquela cidade, né, que é o Henry Pick. Só que ele morreu 2 anos antes. E o mais impressionante é que ele era um pizzaiolo há muitos anos, desde pequeno ele era um pizzaiolo, e ninguém consegue entender por
por que que ele iria escrever esse livro? A mulher dele fala que ele nunca gostou de ler, ele nunca foi de escrever, que ele nem tinha tempo pra isso, que era o dia todo, de manhã até de noite, preso na pizzaria. Então todo mundo fica sem entender como que ele foi escrever essa obra incrível, né, literária, sendo um pizzaiolo que nunca tinha gostado sequer de ler. Então, essa jovem editora leva esse livro é publicado, junta com todo o marketing ao redor do mistério sobre o autor desse livro e acaba sendo um grande sucesso. E aí a gente vai embarcando um pouco nessas interrogações sobre de onde de fato surgiu esse livro, e também a gente vai adentrando, né, na vida pessoal, tanto da família do Henry Pick, quanto também da própria jovem editora, que o nome dela é... não vou lembrar o nome dela, mas enfim, dessa jovem editora que tem um namorado, que é um escritor, mas é um escritor frustrado, porque ele não teve muito sucesso, nenhum livro dele realmente engatou, então ele vive frustrado da vida, e o relacionamento com a editora também não é tão bom. Então a gente também percorre aí essas questões pessoais, que acabam tendo uma grande conexão final, que surpreende também. Então, é o tipo de livro que, pelo menos, eu nunca ouvi ninguém falar sobre, nunca vi ninguém indicar, assim, pelo menos dentro da minha bolha literária. E eu acho isso triste, porque é realmente um livro bastante legal e interessante. Eu dei 3,5 estrelas pra ele. Agora, indo para nosso 8º lugar, aí sim, o primeiro volume da saga Trono de Vidro. Como eu falei, foi uma saga que me surpreendeu bastante. Resumindo um pouco da história do livro, temos Celaena Sardothien, que é uma assassina profissional. Ela perdeu os pais muito pequena e foi criada pelo mestre dos assassinos, né? Então ela desde pequena foi treinada para isso. E ela acaba sendo presa e vai para as Minas de Sal, né? Que são uma espécie de prisão e tortura, né, para inimigos do governo, rebeldes e criminosos. E ela passa um ano nessa mina sendo escravizada, torturada, e até que o príncipe de Adarlan, que é esse país, vamos dizer assim, onde eles vivem, vai até ela e a resgata para ser a campeã dele não, para ser a representante dele em um torneio que o pai dele, o rei, vai produzir para escolher um grande campeão para servir a ele no reino, né? Então ser uma espécie ali de soldado próximo, de protetor do rei e de faz tudo, vamos dizer assim, né? Principalmente os serviços mais sujos. Ela aceita porque em troca ela vai ter a liberdade dela depois, e aí começa-se a história a desenrolar. O bom desse livro é que o primeiro volume, ele é mais simples, né? De fato, ele gira em torno mais desse torneio. Porém, a Sarah J. Maas, ela já vai jogando algumas questões que vão ficando no ar, né, que vão ficando na cabeça da nossa protagonista, o que é que tá acontecendo, alguns mistérios, algumas mortes, alguns rituais, símbolos esquisitos, espíritos aparecendo pra ela, enfim, algumas coisas assim vão acontecendo, indicando que tem algo muito maior aí por vir. E Trono de Vidro é o início disso tudo, é um livro muito legal, interessante, com personagens super carismáticos e que me pegaram legal, assim. Então, ao contrário de Quarta Asa, é uma construção de mundo muito boa que a Sarah J. Maas faz aqui. A gente consegue visualizar perfeitamente todo o universo de Adarlan, Terra Sem, entender o que está acontecendo ali por trás, né? E ela não faz isso de vez, ela não joga todas as informações de um modo expositivo, nem nada do tipo. Acontece aos poucos, mas acontece de uma forma muito bem feita. Então, Rebeca Yarros, aprende um pouquinho, tá? E olha que eu tô falando de igual para igual. É uma romantasia versus outra romantasia. Então, assim, realmente acho que dá para Yarros se inspirar um pouco aqui. Vamos agora para o nosso 7º lugar da lista. E é o único livro de não ficção. A gente teve também um livro ali de poemas, né? Mas esse daqui é um livro, por que não, de autoajuda, né? Não deixa de ser, é uma, enfim, mistura de comunicação com autoajuda, com negócios. Mas assim, foi um livro que eu fiquei muito feliz por não ter ignorado ele. Minha mãe que me deu esse livro, e ela me disse assim, filha, eu comecei a ler e achei sua cara, tem tudo a ver com o que você tá passando no momento. Eu estava passando por algumas questões de segurança, enfim, algumas coisas pessoais, e eu resolvi, né, dar uma chance. Tem esse título um pouco genérico, né? Atitudes extraordinárias, 10 princípios fundamentais para desafiar padrões, criar seu caminho e se tornar o profissional empreendedor do futuro. De fato, então, tem esse título um pouco genericão, mas eu abri e achei interessante, tem uma diagramação legal, enfim, resolvi dar uma chance e que bom, porque, gente, realmente foi um achado, um acontecido, assim, porque
O autor, que é o Renato Greenberg, ele é basicamente um grande consultor de negócios e de gestão de pessoas que percorre o mundo e grandes empresas, dando suas consultorias, fazendo palestras e trabalhando junto ali com grandes nomes do mercado, da parte de negócios e etc. E o que ele fez foi, ao longo desses anos de experiência e de todos os âmbitos que ele percorreu e países no mundo que ele visitou, ele foi percebendo que as pessoas de maior destaque, né, de maior talento e que, de certo modo ali, estavam em posições de poder, ele percebeu que essas pessoas tinham coisas em comum. Que um grande empresário na Índia, um grande palestrante nos Estados Unidos e um professor de renome aqui no Brasil, eles tinham coisas em comum. E ele foi percebendo, né, essas atitudes, né, o que ele chama de atitudes extraordinárias, que essas pessoas, elas demonstravam com consistência e que as faziam se diferenciar das outras. E aí ele reuniu aqui nesse livro quais são essas atitudes, quais são essas posturas e comportamentos que ele considera como os comportamentos das pessoas de sucesso. E o mais incrível é que o que ele traz como aprendizado é muito libertador para quem lê, porque é muito sobre romper os padrões, né? Muitas vezes a gente escuta dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos tios, amigos, da sociedade como um todo, os mesmos discursos. Para você atingir o sucesso, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que ser dessa forma e dessa forma. E aqui ele fala, não é bem assim. O que ele percebeu é que, na verdade, as pessoas com maior sucesso, as mais inteligentes, as mais desenvoltas, as mais carismáticas, elas fogem do padrão. E a partir desses caminhos que ele aponta pra gente, a gente consegue construir os nossos. Então foi isso que eu achei interessante aqui nessa leitura. Ela de verdade ampliou os horizontes, né? Ao invés de limitá-los. Então achei bem legal, recomendo. Não só para âmbito profissional, mas para a vida. Eu acho que é um livro super interessante e que agrega. O único ponto que eu teria para falar de construtivo é que eu não gostei da forma como o autor ele exagerou um pouco na abordagem de determinados pensamentos, principalmente na hora de nomear essas atitudes que ele trouxe como extraordinárias. Eu acho que ele foi um pouco na linha de um clickbait. Então, ele trazia uma frase bem chocante, impactante, contra-intuitiva, para forçar que a gente olhasse, peraí, o que ele tá falando? Não é bem assim. E aí, exatamente por suscitar essa curiosidade, essa estranheza, a gente seguia lendo para entender melhor, e nesse processo a gente via que na verdade não era muito bem aquilo que ele estava falando, né? Ele deu uma leve exagerada para prender nossa atenção, mas depois a gente entendia melhor o que ele queria dizer. Então acho que foi um pouco desnecessário, ele não precisava desses clickbaits, vamos dizer, para que a gente seguisse lendo. Mas de forma alguma esse detalhe ele diminui a experiência do livro. Recomendo demais. Em sexto lugar, A Pediatra. Gente, essa foi uma das minhas primeiras leituras de 2025 e eu fiquei muito feliz por ter pegado esse livro para ler, porque foi uma leitura muito diferente do que eu vinha lendo nos últimos tempos, assim. Então ela me deu uma renovação de fôlego bem legal. A Andrea Del Fuego tem uma forma de escrita muito diferente, muito própria, autêntica. É um livro que traz personagens muito fora da curva. Todos os personagens desse livro, sem exceção, possuem um caráter duvidoso. Principalmente a protagonista, que é a pediatra. A Cecília, ela é uma médica que cuida de crianças, mas que odeia crianças. E pense que tudo que ela faz é absolutamente egocêntrico, é totalmente fora do padrão, imoral, enfim. E acaba sendo até divertido a gente acompanhar ela em suas peripécias. Ela, enfim, ela não tem paciência pra nada, ela não tá nem aí pro outro. E, ao mesmo tempo, ela tenta, quando é conveniente a ela, fingir que se importa. Então é muito interessante enxergar, ver tudo isso, principalmente quando ela se envolve com um cara, né, com um homem, e esse homem tem um filho, e inicialmente, se eu não me engano, inicialmente ela não gosta do menino, porque ela não gosta de criança como um todo, mas depois ela começa a se afeiçoar à criança, né? E essa afeição, ela vai evoluindo para níveis meio obsessivos. E assim, é muito interessante acompanhar essa história. É divertido. A Andrea Del Fuego, ela consegue trazer humor para essa história
sem fazer com que a gente deixe de ficar indignado com as maluquices que os personagens fazem, com, assim, as imoralidades que eles aplicam. Ao mesmo tempo, não é nada muito exagerado. Então, quando eu falo aqui dessas contravenções, vamos dizer assim, da falta de caráter dos personagens, não é de uma forma muito absurda, em termos de grandes crimes ou grandes coisas, não. Eu acho que isso também é o que torna o livro interessante, porque são pequenas coisas do dia a dia, então são personagens que poderia estar na vida de qualquer um, né? Poderia ser a sua médica, poderia ser o seu advogado, o seu tio, enfim. Então é muito interessante a forma como ela faz isso, quase que no formato de crônica, enfim. É muito legal e eu recomendo demais. A Pediatra. Indo pro nosso top 5, temos Coroa da Meia-Noite, que é o volume 2 da saga Trono de Vidro. Gente, pra mim, esse volume 2, ele elevou, de fato, tudo que vinha sendo construído no primeiro livro da série e me comprovou que o potencial né, desse universo é grande demais e a Sarah J. Maas estava indo pelo caminho certo. Apesar do terceiro livro, que foi Herdeira do Fogo, pra mim ter sido o menos interessante, né, de todos os 3 até agora, não diminui em nada o que está sendo construído aqui. Essa é uma saga que já foi finalizada, se eu não me engano tem acho que 9 volumes ao todo, ou 8, não sei, mas é por aí. Pretendo sim finalizar a saga inteira, e eu tenho certeza que, assim, quer dizer, é difícil falar isso, mas assim, eu acho que vai ser difícil a Sarah escorregar tanto, assim, nessa série, porque ela já me ganhou, o universo já me ganhou, eu já me apaixonei pelos personagens e torço muito por eles, então, pelo menos chegar até o final da série, mesmo que eu, enfim, me decepcione ao longo do caminho, eu acho que, pelo menos chegar até o final, eu devo chegar. Esse segundo volume, pra mim, ele foi quase perfeito. Assim, tem um ritmo maravilhoso, foi crescendo o nível de complexidade dos estratagemas políticos, do que existe por trás da história da magia desse universo, do próprio nível de envolvimento dos personagens, né? Então os relacionamentos também vão encontrando novas nuances e a história realmente vai ficando mais melindrosa, mais cheia de mistérios, mais surpreendente, assim, em todos os sentidos. Então, Coroa da Meia-Noite me surpreendeu muito. Teve tudo de bom, teve romance, teve ação, teve mistério, teve desdobramentos ali, descobertas, enfim, vários aspectos que foram sendo desenvolvidos na história e se encaminhando para um ápice bem legal. Então, é isso, recomendo demais. Se você gosta de romantasias e não leu ainda Trono de Vidro, a hora é agora. Realmente não dá pra esperar. Eu esperei muito, inclusive, e me arrependo disso. Eu queria ter lido Trono de Vidro antes. Indo agora pro nosso quarto lugar na lista, temos Canção para Ninar, Menino Grande, da Conceição Evaristo. Ô, coisa boa é ler Conceição Evaristo, gente. Eu falo ó com um sorriso no rosto, porque essa mulher aqui, pra mim, é uma das maiores escritoras brasileiras, assim, da atualidade. É um prazer muito grande ler tudo que essa mulher escreve. Ela tem uma poesia na palavra, uma forma de escrita que é sensível e ao mesmo tempo é dura quando tem que ser, mas nunca deixa de ser bela. Mesmo quando ela tá trazendo ali uma temática forte, quando ela tá dando um soquinho na nossa barriga que às vezes a gente precisa para ver se acorda para o mundo e reflete sobre questões que precisam ser refletidas, ainda assim ela faz isso de uma forma primorosa, de uma forma que toca profundamente, assim. Em Canção para Ninar Menino Grande, a Conceição Evaristo vai contar a história de várias mulheres. Então, a cada capítulo a gente conhece uma mulher diferente. Mas todas elas têm uma coisa em comum, que é um relacionamento com Fio Jasmin, que é um operador de trem que viaja por várias cidades ao longo do país. E em cada cidade que ele para, ele tem um relacionamento com alguma pessoa, né, com uma mulher. Em muitos desses lugares ele acaba fazendo filhos nessas mulheres, porém ele tem sua esposa oficial em casa com seus filhos também. Então, assim, é uma história que acaba representando muitos homens, né, principalmente, assim, na verdade, de uma forma atemporal, vamos dizer, e muitas mulheres também que acabam vivendo essas histórias e repetindo esses ciclos de várias maneiras ao longo do tempo. E uma coisa impressionante que a Conceição Evaristo ela faz aqui é que, apesar de Fio Jasmin ele ser literalmente esse fio condutor da história, porque afinal ele é o elo, de certo modo, que une ali a história de todas essas mulheres apresentadas no livro, apesar disso, ele não é o protagonista. A Conceição Evaristo ela é tão incrível que ela dá voz, verdade, espaço e emoção para essas mulheres,
São essas mulheres que são as protagonistas e são elas que ficam na nossa memória e no nosso coração quando a gente termina essa leitura. Então é muito bonito isso, a maneira como ela humaniza, como ela traz pra perto. Então, por mais que eu não conheça essas mulheres, eu sinto como se eu as conhecesse, como se fosse minha vizinha, minha tia que mora no interior, sabe? E isso é um nível de representatividade, de simbologia grande demais. E até Fio Jasmine, que poderia ser tido ali como entre 1 milhão de aspas, né, um vilão da história por ser esse homem que se envolve e se relaciona com as mulheres sem ter nenhum tipo de pudor ou de consideração real por elas. Até ele também é humanizado, mas não de uma forma romantizada e banalizada, não, mas de uma forma real. Como uma pessoa que sim tem seus erros, sim afetou negativamente a vida de muitas mulheres, mas que também existe, é um ser humano e que por trás dele existe toda também uma sociedade, uma forma de criação que infelizmente ali exige diferentes coisas de homens e de mulheres, né? E que acaba sendo refletido nesses modos de vida que são tão diferentes, né? Um extremo do outro extremo. E enfim, é muito primorosa a forma como a Conceição Evaristo aborda toda essa história, toda essa realidade. E é um afago no coração. Por mais que a gente se emocione e que muitas vezes a gente fique indignado também com certas coisas, ainda assim ela consegue deixar esse afago no nosso coração. Então, por favor, se não leu ainda Conceição Evaristo, leia. E agora, finalmente chegamos ao nosso top 3. E eu tô muito feliz, gente, porque o top 3 é inteiro de clássicos da literatura. E eu fico muito feliz porque eu gosto de clássicos, eu tento sempre me aventurar, mas eu quero ler muito mais do que o que de fato eu consigo ler. E ainda existem muitos autores e autoras que eu ainda não consegui mergulhar nas leituras. Então, Jane Austen, enfim, vários outros que Virginia Woolf, que eu quero ler ainda. E às vezes eu fico pensando, poxa, será que realmente vou conseguir? Mas essas 3 leituras aqui, elas me mostram que sim, é possível. Então, dessas 3 leituras, apenas uma eu já tinha lido outra obra do autor. Os outros 2, eu ainda não tinha lido nada desse autor específico. Então, fiquei muito realizada e principalmente por, de fato, terem sido livros que não só atingiram minhas expectativas, como superaram as minhas expectativas. Então, nada mais merecido do que o top 3 de 2025 para mim. Em terceiro lugar, Noites Brancas, do Dostoiévski. Essa foi minha primeira leitura dele. E eu me surpreendi porque, na minha cabeça, eu achei que Dostoiévski era um pouco mais frio na abordagem literária dele. Sem ter lido nada que ele escreveu, eu achava isso por vozes da minha cabeça. E lendo Noites Brancas, eu percebi que ele é extremamente sensível e extremamente emocionado, tá? Inclusive. E, gente, que história maravilhosa é Noites Brancas. Ela toca na nossa alma, assim. Os personagens dessa história são personagens que dá vontade de botar no colo, de dizer, vai ficar tudo bem, sabe? Não sofra mais, vai ficar tudo bem. Basicamente, Noites Brancas conta a história do narrador. A gente não sabe o nome dele, em nenhum momento é mencionado o nome dele. E ele mora em Pittsburgh, lá na Rússia, né? E ele é sozinho no mundo, é solitário, mas ele não se deixa abalar por isso, de certo modo. Isso é muito legal, assim. Ele busca enxergar a vida com outros olhos. Então, ao caminhar nas ruas de Pittsburgh, ele olha os prédios, tenta enxergar a beleza neles, olha para as pessoas, enxerga histórias, até para o chão, para cada caminhada, ele busca encontrar um sentido para tudo que ele vive, mesmo que sozinho, mesmo que sem ninguém ali para compartilhar. Ele meio que não se abate por isso. Ele vai tentando enxergar certa beleza na vida e nas coisas. Até que um dia ele encontra Nashinka, que é uma pessoa também bastante solitária. E eles vão desenvolvendo ali uma amizade muito forte, né? Então eles começam a conversar, são conversas profundas, eles se abrem, se deixam vulneráveis um para o outro, eles se encontram em outras noites e ficam ali sempre conversando, desenvolvendo um sentimento. E não posso falar mais nada porque senão seria um spoiler, mas o final desse livro. Ai, gente, o final desse livro. Vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Só leia. É curtinho, sério, vale a pena. Inclusive pra você que
se você não tem muito costume de ler clássicos, eu acho que esse é um ótimo clássico para começar. Não tem uma leitura tão simples, mas não é uma leitura difícil e vale muito a pena. Então faz um esforcinho para começar a leitura porque você não vai se arrepender. Sério. Surreal de bom. Dostoiévski, você ganhou meu coração. E eu vou ler mais de você. Me espere, porque eu vou ler mais de você. Em segundo lugar, outra obra-prima. Outra obra de extrema sensibilidade, gente, que eu não esperava. Eu realmente não esperava. Me diziam que era muito bom. E eu duvidei. Não duvidem. Isso é uma obra-prima. O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Gente, esse livro é de uma sutileza, é de uma profundidade humana gigantesca. É um livro simples, ele tem uma história simples. É sobre um homem, Santiago, que já é idoso, que ele é pescador, vive sozinho. Só tem a companhia de um menino, uma criança, que o ajudava na pescaria, o acompanha até em casa, mas que inclusive está trabalhando com outro pescador, então ele já não se vê com tanta frequência. Então ele realmente é muito solitário. E ele já está há muitos dias sem pescar nada. Há 84 dias sem pescar nada. E ele não desiste, ele não se deixa abater. Ele não tem o que comer, não tem dinheiro, não tem nada praticamente, mas ele não se deixa abater. Ele continua acreditando que ele vai conseguir pescar um bom peixe. E aí, nesse dia, ele sai para pescar. Vai para as águas que, enfim, ele acredita que tem maior possibilidade, faz seu ritual de sempre, e dessa vez ele sente uma fisgada muito forte no anzol. E ele percebe que foi um peixe que mordeu ali a isca, mas que é um peixe gigantesco, absurdamente gigantesco. Um peixe maior do que tudo o que ele já viu em toda a sua existência. E aí é que começa o livro, de fato, assim. O livro inteiro é o velho e o mar, né? É ele tentando literalmente fisgar, pescar esse peixe. Inclusive, eu percebi com essa leitura que eu não entendia nada de pescaria. Nada. Porque eu achava que pescar era você jogava a isca, o peixe abocanhava a isca, você pegava o peixe, acabou. Içava o anzol, pegava o peixe e acabou. E é claro que para peixes menores pode ser assim mesmo. Mas claro que não foi o caso aqui, né? Gente, o peixe fisga a isca no início do livro. E o livro inteiro é ele tentando, de fato, conseguir puxar o peixe, pegar o peixe e voltar, levar o peixe de volta para casa. E, pessoal, acreditem quando eu digo que é extraordinário. É extraordinário. É de mudar a vida, assim, essa leitura. Porque o que o Hemingway faz aqui é, na verdade, um trabalho de aprofundamento humano. É sobre as nossas batalhas internas. O Santiago, ele tem que lidar, ele é um idoso e ele luta o livro todo contra um peixe que pesa absurdamente mais do que ele, o quádruplo, o quíntuplo do peso dele. E ele, mesmo idoso, mesmo sem forças, mesmo com fome, com sede, ele passa dias ali no processo no mar para tentar levar o peixe de volta para casa. E ele não desiste nem por um segundo. Ele não se deixa abater. As coisas vão dando errado e ele segue firme, firme, sabe? É, é, é muito lindo ver esse nível de essência do que é ser humano, do que é ter um propósito de vida, do que é a gente não se deixar abater e entender que somos maiores do que qualquer coisa. A gente precisa seguir firme com nossa essência, nossos valores e nosso propósito. O livro é muito sobre isso. E também o final desse livro é, assim, ai, dá vontade de chorar de lembrar, mas enfim, também é um final muito, muito tocante. Leiam, por favor. Eu não falei, mas tanto para esse livro quanto para o Noites Brancas, eu dei 4,5, né? E favoritei também. Então, o top 3 inteiro foi favoritado e foram livros que me tocaram profundamente. Ah, Yasmin, mas você deu 4,5 para Noites Brancas e para O Velho e o Mar, mesmo dizendo que eles te tocaram tanto? Sim. Gente, 4,5 para mim, na verdade, é um 5, tá? Considerem como nota máxima. Principalmente se eu tiver favoritado, que foi o que aconteceu. Porém, o que é que acontece? O 5, que realmente é a nota maior, na verdade é como se fosse um 5 plus. Porque eu reservo realmente só para aquelas obras que são o ápice do ápice do ápice do ápice.
Tanto que são pouquíssimos os livros que eu já dei 5 estrelas na minha vida. O mesmo serve pra filmes, pra séries, etc. Se não me engano, ano passado eu só dei 5 estrelas pra um filme e nenhum 5 estrelas pra série nenhuma. Então, ano passado, em 2025, eu só dei 5 estrelas 2 vezes no ano todo, que foi pra um filme, que foi Pecadores, e para um livro, que é esse livro agora que a gente vai falar. É o nosso top 1. 1984. Que é o nosso top 1. 1984. Gente, esse livro aqui pra mim tinha que ser obrigatório nos vestibulares, nas escolas. Isso aqui é uma obra-prima da humanidade que todo mundo precisa ler, porque nos faz entender da forma mais brutal e profunda possível o cerne do que é a manutenção do poder em nossa sociedade. 1984 fala sobre um futuro distópico, basicamente, né? 1984 era o futuro de George Orwell, o autor que escreveu a obra em 1949. Para a gente, 84 já é o passado, mas para ele era o futuro. E ele construiu essa sociedade imaginando uma possível futura guerra mundial, lembrando que 49 ali foi exatamente, né, bem no período pós-guerras. E ele imaginou uma possível terceira guerra mundial que dividiria o mundo em 3 grandes superestados totalitários que viveriam em constante guerra entre si, né? E esse primeiro conceito de uma guerra infinita, uma guerra que nunca cessa, já é o início do que ele traz como grandes artifícios para a manutenção do poder na sociedade, né? E todo esse livro, ele gira em torno desses pontos. Como que uma casta super privilegiada, ela consegue fazer o exercício e a manutenção do seu poder a partir da exploração e da subjugação de castas menores, ou da grande massa social, ou da massa operária, da massa trabalhadora. Então, a gente acompanha todo esse processo a partir de Winston, que é o nosso protagonista, que é um funcionário público de uma espécie de casta intermediária da sociedade, então ele está acima dos operários, mas abaixo da casta que de fato exerce o poder, né, do governo. E ele começa a questionar esse governo totalitário, que é exercido a partir da figura extremamente impositiva e opressora, que é chamada de o Grande Irmão. E esse Grande Irmão, que a gente não sabe se realmente é uma pessoa de fato, ou se na verdade é apenas uma representação do setor governante, ele tem olhos em todos os lugares. Ele tem olhos nas casas, nas ruas, todo mundo é observado o tempo todo. Qualquer mínima transgressão da lei já era, já foi. E o Winston, ele trabalha no departamento, não vou lembrar exatamente o nome do departamento, mas é o departamento das mentiras, né? Então ele basicamente trabalha alterando fatos da realidade. Então o trabalho dele é pegar artigos de jornais antigos, informativos e documentos oficiais, e ele altera esses documentos para uma nova realidade de acordo com as novas informações que o governo quer que ele coloque lá. Então, ele trabalha com a manipulação real da verdade, né? As pessoas. Gente, eu rio porque é muito absurdo, e o mais absurdo é o quanto que George Orwell escreveu isso em 49. E hoje em dia a gente vive uma sociedade que se relaciona diretamente com todos esses pontos que ele fala. E isso é talvez a maior genialidade dele. Por isso que eu falo que ele traz a essência do que significa o ser humano em uma sociedade, principalmente pensando na sociedade capitalista, que tem como princípio, não só capitalista, né, porque a monarquia também, mas, enfim, de como que a nossa sociedade, ela existe com base na manutenção do poder dentro de um processo de estratificação social, que é o que, querendo ou não, Marx fala muito, né? Enfim, e isso é atemporal. Isso é atemporal. A gente vive exatamente tudo isso que ele fala aqui. Não necessariamente da exata forma, porém de maneiras muito semelhantes e bastante associadas. Outra coisa que me chama muita atenção aqui nesse livro é a reflexão que ele traz sobre, primeiro, a memória curta da população. Então, como eu falei, o Winston trabalha alterando fatos da realidade. E às vezes são fatos que foram comunicados no dia anterior e que no dia seguinte o mesmo fato já é comunicado de forma diferente. E a população não percebe. Não percebe. Ah, o preço do chocolate ontem
diminuiu de 40 para 30 reais e hoje tá diminuindo de 50 para 40 reais. Como assim? Se ontem já tinha diminuído, hoje diminui de novo, a população, ela esquece. Ela tem uma memória curta, ela acredita no que é conveniente. Então, isso pra mim me pega absurdamente. E um outro ponto principal é sobre a questão da linguagem. Eu nunca, assim, eu sou formada em comunicação, jornalismo, e a gente estuda isso na faculdade. Mas a maneira como George Orwell consegue traduzir nesse livro a importância da linguagem para a mentalidade social é absurda. A gente estuda em comunicação que a linguagem ela é a tradução do pensamento. E isso é uma via de dois lados. Da mesma forma como a linguagem é um meio de expressão do pensamento, o pensamento também é um meio de expressão da linguagem. E Orwell traz isso como uma forma de controle. Basicamente, nesse governo totalitário, eles criam a nova língua, que é uma mudança na língua. Então, o inglês, que inicialmente era a língua oficial, né, desse país fictício que ele cria, que é a Oceania, se eu não me engano, eles criam a nova língua, que é uma nova língua com vocabulário reduzido. Então, a ideia deles é reduzir ao máximo o vocabulário. Então, por exemplo, se um vocabulário tinha 100 mil palavras, eles querem reduzir para 10 mil. E qual é o objetivo disso? Ele fala, reduzir o vocabulário é reduzir o pensamento. É reduzir a capacidade da população de pensar, de ser críticos. Se você não tem uma palavra que represente a ideia de uma revolução, com o passar dos anos, as pessoas vão perdendo a capacidade de compreender esse significado, de elaborar essa ideia, porque elas não sabem expressar. Se não tem uma forma de expressar, não tem uma forma de pensar. Então isso, a longo prazo, não é de um dia para o outro, mas a longo prazo, vai determinando a forma de pensar e a mentalidade de uma população. E, consequentemente, aqui dentro de 1984, o governo entende que essa é uma forma de exercer o controle e o poder de uma forma completamente irreversível, controlando o pensamento. Alguma semelhança com o que vivemos hoje na realidade? Não é mera coincidência. Leiam esse livro é revolucionário, é incrível, é surreal, e sem contar que a escrita do George Orwell é maravilhosa, é uma escrita fluida, você lê tranquilamente, e aqui ele fez uma elaboração de mundo muito boa mesmo. O livro tem várias camadas, é uma jornada muito interessante. Winston, aqui eu falei aspectos mais básicos da sociedade, mas na verdade a história em si, a trama, ela tem toda uma jornada de Winston para encontrar formas de ir contra esse governo que a princípio é invencível, né? Então, assim, é um livro que nos faz pensar e que, como eu falei, pra mim, deveria ser obrigatório, todo mundo deveria ler esse livro, porque mudou, assim, a forma como eu enxergo o mundo de uma maneira irreversível. Eu, de fato, consigo enxergar as coisas de formas totalmente diferentes. Eu acho que desde quando eu terminei de ler esse livro até hoje, pelo menos umas 15 vezes, em conversas aleatórias com pessoas aleatórias e diferentes sobre diversas coisas, eu falei assim, e no livro 1984 tem uma parte que fala tal coisa, porque se associa com quase tudo que a gente vive hoje em sociedade. Pra mim, isso aqui é indiscutível. Leiam, leiam, leiam. Não é à toa que tá no meu primeiro lugar de 2025, em meio a outros livros incríveis também. E esse foi o nosso ranking, eu espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz por ter gravado esse vídeo pra vocês, é um formato diferente. Então, por favor, comentem o que vocês acharam, compartilhem, deem hype, like, me sigam nas minhas outras redes sociais. E eu espero esse ano postar mais aqui pra vocês. Quero postar pelo menos um vídeo por mês. E espero ter vocês aqui comigo nessa jornada também. Combinado? Muito obrigada e até a próxima!